E aí eu acho que o mercado de marketing hoje, ele tá passando por um processo de amadurecimento para entender que marketing bom é marketing que vende. Então, o marqueteiro, ele precisa entender profundamente sobre vendas, o time dele, copy, editor de vídeos, tráfego principalmente. Porque hoje no digital, só sobrevive quem gera resultados reais. Não é de hoje que os infoprodutores, que os especialistas da área de educação estão sofrendo com CAC alto, com ROAS baixo, com metas não batidas, com a fricção no mercado digital muito grande, porque o nível de consciência das pessoas aumentou. Só tem um caminho para você vender em larga escala, para você sair desse modo sobrevivência e começar a estruturar o teu negócio, que é você colocar a tua cara a tapa. O teu produto, o teu serviço não fala, a única pessoa que fala é você, entende? Então você tem que ser o rosto da marca, você tem que se despir dessa vergonha e produzir conteúdo. Mais um episódio do podcast Saia da Zona, aqui onde você encontra histórias reais sobre fracassos, vitórias, vendas de verdade e aquilo que está funcionando no mundo real. E hoje com uma convidada muito especial, ela que é ex-head comercial do grupo Acelerador e fundadora do Geração de Demanda, minha amiga, marqueteira de mão cheia, e vai trazer todas as estratégias aqui que ela está fazendo para ela e para chegar em 200 milhões em vendas. Rai Gonçalves. É um prazer estar aqui, tô muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje com você. É sempre uma boa oportunidade, né, a gente poder contribuir, compartilhando um pouco da nossa visão de bastidores que tem uma história de palco muito grande, como o Grupo Acelerador, fui head de marketing lá, e que nesses detalhes dos bastidores as pessoas não têm a mínima dimensão, né? Então, algo que eu trago como expectativa para trazer aqui para o público é que dá para começar pequeno e sonhar grande. Sempre dá. A gente começou bem pequenininho, eu vou trazer um pouco disso hoje. Isso. Se apresente para quem não te conhece, então, porque agora vocês viram a minha apresentação sobre você. Mas eu conheço uma outra Rai que a gente também vai falar. Mas você se apresente, por favor. Bom, minha história mais marcante foi a história que eu construí lá no Grupo Acelerador, como head de marketing. Lá a gente começou em 2020. 2020, não sei se vocês lembram, foi pandemia. E na pandemia a gente ia entrar com eventos presenciais. E aí foi um caos, né? Porque o modelo de negócio era evento presencial e não tinha como fazer, né? Tava proibido. Então, o que a gente fez naquele ano de 2020? Basicamente, a gente começou a fazer uma boa manutenção do grupo de Mastermind do Marcos. Para quem não sabe, o Grupo Acelerador, ele foi fundado pelo Marcos Marques, que é referência em gestão empresarial hoje. E naquela época, em 2020, quando a gente começou ali, meados ali de março, abril, a gente basicamente focou muito em agregar valor para a audiência, fazer muita live, fazer conteúdo de valor no feed, fazer uma manutenção muito boa com o Mastermind que ele tinha já na época, que chamava Small Giants, que hoje chama Giants, com muita entrega de mentorias, de aulas, para que os empresários não sofressem tanto durante esse período, porque a maior parte desses empresários eram tradicionais. Então, de fato, é aquele empresário barriga de balcão, que a gente chama, né? Então, ele literalmente tinha que fechar a loja. E a gente ajudou bastante esse processo do ano de 2020. E cortando essa história em 2020, no mês de novembro e dezembro, foi quando a gente, de fato, começou a ir para o evento presencial. Então, a gente ficou plantando muito durante todo esse tempo. Detalhe, a gente fez um lançamento nesse ano que foi, assim, um fiasco. Ou seja, não é só vitória. Tem muito problema no meio desse rolê. Sim. E aí a gente começou em 2020, ali, novembro, dezembro, a entregar as primeiras imersões, 35 pessoas por imersão. Hoje tem 300, 400 pessoas, né? Hoje eu não estou lá mais, mas a estrutura até o momento que eu estava, já estava em 250 pessoas por turma. E a gente foi fazendo esse processo aos poucos, né? Então, a grande história, assim, mais marcante até então, é como head de marketing do Grupo Acelerador, e agora, humildemente, estou aqui construindo a nova história com a minha empresa, Geração de Demanda, que é a consultoria para empresários que querem alavancar o faturamento, usando essas estratégias que a gente validou lá no Acelerador, e, graças a Deus, tem dado muito certo, muitos cases até então. Que legal. E quando você escuta vendedor, o que vem na sua cabeça? Vendedor, para mim, eu tenho uma crença muito forte sobre vendas.
vendedor, para mim, abençoa as pessoas. Eu acredito muito que vendas abençoa a vida de todo mundo. Abençoa a vida de quem compra, porque resolve um problema. Abençoa a vida de quem vende, porque tem um objetivo ali, né? Por trás daquela meta financeira, tem um sonho. Tem um sonho de casar, tem um sonho de comprar casa própria, tem um sonho de trocar de carro, tem um sonho de dar uma vida melhor para os filhos. Então, eu vejo que venda abençoa. Então, quando fala vendas, eu imagino transformação de vida. Sabia? É a primeira pessoa que fala sobre isso. Que bênção. Em bênção, Olha só, 18 anos vendendo, 20 anos aí no mercado. Caramba. E nunca ouvi alguém falando que abençoa. Isso é bom. Eu acredito Isso muito nisso. Bom. Isso é muito bom. Legal. E você se considera vendedora high? Ah, sim. Muito. Nossa, eu tive a minha primeira experiência de vendas quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. 14 anos. Sabe aquele programa Jovem Aprendiz? Então, sim. participei do Justus? Não. Quem era? Ela tá demitida. Não é esse Jovem Aprendiz do programa, do governo mesmo, que as crianças com 14 anos podem trabalhar tudo. Sim. Eu participei desse programa. E aí eu fui trabalhar num negócio que não tinha nada a ver comigo, que era assistente financeiro. Imagina, eu atuando como assistente financeiro, olhando papel o dia inteiro. Nossa, eu odiava. E aí, eu acabei indo pra fora do país e fui deportada, né? Porque... eu contei mal a história, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, eu participei do programa Jovem Aprendiz, que é aquele programa para jovens trabalharem, entrar no mercado de trabalho. Aí eu tinha carteira assinada, era auxiliar financeira. E eu odiava. Quando deu um ano, eu tava conversando com a minha mãe. Falei, nossa, isso não tá fazendo muito sentido pra mim. E ela conversando com a minha tia fez uma excelente oferta, assim. Fez um convite muito bom, que era... Vem passar um tempo comigo aqui na Suíça. Aproveita aí tuas férias escolares. Vem pra cá, se você gostar, você vem pra cá. Eu arranjo escola pra você e tal. Ela mora até hoje na Suíça. E aí, eu com 14 para 15, né? Fui muito bem preparada. Que era o quê? Eu tinha... o voo de Goiânia para São Paulo. Eu sou goiana, né? Então, eu tinha um voo de Goiânia para São Paulo. De São Paulo para Madrid. De Madrid para Zurique. E aí, muito bem preparada, porque eu cheguei de Goiânia para São Paulo. Eles falaram, olha, você tem que entregar um papel de juizado de menor. Eu falei, não, tranquilo. Já fui com a minha mãe, peguei a documentação e tal. Quando eu cheguei em Madrid, tinha que entregar outra autorização. Porque tinha conexão. Então, a fiscalização de um aeroporto é diferente de outra. E eu só tinha uma unidade de papel de autorização e voltei. Eu fui deportada. Esse trâmite deu aí 3 dias inteiros, né? E minha mãe ficou louca aqui no Brasil. Imagina. Nossa, desesperada. Eu tinha 15 anos, não sabia falar inglês, né? Então, foi uma loucura total. Mas ali já mostrava um pouco da coragem, né? E aí, quando eu voltei, eu tinha que fazer alguma coisa da vida. Né? Porque eu já estava trabalhando, eu já estava ali tendo meu dinheirinho, já gastava com as minhas coisinhas. E eu fui vender revista. Eu não sei se você lembra, tinha um pessoal que ficava em aeroporto, shopping, falando, você quer uma revista gratuita e tal. E tinha uma mala também, não tinha um lance de mala Na minha época não tinha, mas teve essa época. Sim. E aí, como que eu fiz isso, né? Eu tava no aeroporto, tava na rodoviária, lá de Goiânia, e essa rodoviária tinha vários quiosquinhos assim, e um deles a pessoa me abordou. E eu, de curiosa, fui lá, olhei e tal. E aí eu fui e perguntei, como é que faz pra trabalhar aqui? Eu, em vez de comprar, né, eu só perguntei, como é que faz? E aí eu lembro até que o dono ali daquele quiosque era um japonesinho, assim. E aí ele me chamou e falou assim, o que você faz a vida? Aí dali virou um processo de entrevista. E aí ele me contratou, porque ele me achou comunicativa naquela época. E eu comecei a vender a assinatura de revista, que é a revista Época, da Rede Globo. Só que naquele mercado de assinatura de revista, tinha uma cultura de vendas por impulso, que é assim. Toma aqui a amostra, aí do nada a pessoa tá passando o cartão, aí vira um golpe, né? E eu não gostava daquilo. Eu falei assim, gente, isso não é legal. Não me fazia bem. Mas você foi pra lá porque não deu certo a viagem e você precisava fazer um dinheiro. Eu era menor de idade, né? Então não tinha muito o que fazer. E aí, era um trabalho informal. E coincidiu
Aí acabei indo para esse mercado. Então era para vender, né? Eu saí de assistente financeiro para vendas. Ali, o que eu percebi? Falei, o pessoal aqui faz um processo muito invasivo, que na verdade o cliente compra sem saber que está comprando. Exatamente. Eu vou fazer o contrário. Eu vou entender o que é que o cliente faz da vida, o que ele lê, e eu vou, de fato, entregar ali uma opção de revista que ele goste. Então, para eu entregar a revista que ele gostasse, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler as revistas para entender o conteúdo da revista e fazer esse spin, né? Fazer esse rapport com o cliente. E aí foi quando eu comecei a vender nesse formato. E aí fazia uma venda consciente, o cliente comprava feliz e eu não tinha estorno, porque tem o bastidor disso, que quando o cliente faz estorno, o vendedor tinha que devolver a comissão. E eu não devolvia as minhas comissões, então eu fui só ganhando dinheiro. Ali eu comecei a me ver como vendedora. Que legal. Foi a minha primeira experiência assim, mais marcante de vendas. Foi essa que legal. época. Bem vendedora mesmo. E como que você chegou ao marketing? Como foi essa trajetória para chegar no marketing? Ali eu tinha 15 já, né? 14 para 15, aí eu fiquei até 19 anos, mais ou menos, nesse ramo, até 18, mais ou menos, nesse ramo. Eu saí de vendedora única e tive a minha equipe de vendas. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo congressos de agronegócio, para vender pequenas empresas, grandes negócios e a Globo Rural. E era muito legal, assim, a gente voltava dos congressos. Primeiro que era super divertido, né? Todo mundo se gostava muito, assim. Segundo que a gente vendia bem, né? Então, eu lembro que eles pagavam em cash, né? Dinheiro vivo. E aí, eu pegava busão na época, né? Então, eu ficava assim, ó. Eu tenho essa memória muito clara, tensíssima, com um bolão de dinheiro do final de semana, assim. Falei assim, ai, socorro, ninguém pode saber que eu tô com dinheiro. E aí, cansei também, porque eu sempre quis o próximo passo. Sempre fui essa pessoa, sempre muito inconformada. Qual que é o próximo nível? E ali eu já entendia que, ok, tinha equipe de vendas, mas eu olhava a estrutura da empresa, eu via que era uma empresa meio informal, assim. Aí eu tive uma breve passagem, que eu tinha 18 anos, aí eu já podia me colocar no mercado de trabalho. E eu tive a breve passagem com Telecom. Eu fui call center na Brasil Telecom, lá em Goiânia também. E você acredita que nessa época, quem era o gestor geral dessa Brasil Telecom? A Oi, desculpa. Era o Pablo Marçal. Ah, é? Nossa. Lembra quando ele falava assim que ele era gestor de call center, que ele era maluco e tal? Pois era na mesma empresa. Essa empresa era muito grande, ela tinha, assim, 12 mil funcionários, era uma cidade, você tinha que tirar carteira de habilitação para andar de carro lá dentro. Muito grande mesmo, eu nem sei se ela existe ainda. Fiquei lá um aninho, assim, porque eu achava muito mecânico, mas vendedor, ele é competitivo. Mas é interessante que você ficou um ano no financeiro mesmo, não fazendo sentido, não gostando, você persistiu pelo menos por um ano pra ali, entender, consistente, porque é algo que traz bastante, a consistência. Eu procuro, não ser precipitada. Nesse também não gostei, não fez sentido, mas fiquei pelo menos um ano para ver se realmente é isso. Eu acho que, assim, os grandes resultados na nossa vida, ele vem de consistência e profundidade, sabe assim? Então, em alguma medida, eu tive isso como aprendizado. Os meus pais sempre me ensinaram muito, assim, o valor do trabalho. Então, nunca olhei o trabalho como sofrimento. Por mais que eu não gostasse, eu tinha uma visão prática da coisa. Sim. E sabia que aquele processo ia me levar a algum lugar melhor. Então, eu nunca sofri. Apesar de não gostar, ok, sabe? Só não é uma paixão avassaladora, igual é hoje. Eu tô dizendo, meu Deus, eu sou apaixonada. Eu acordo trabalhando, durmo trabalhando. Mas naquela época, eu tinha já essa seriedade com o trabalho. Fiquei um ano. Coincidentemente, o Pablo já era, né, líder lá dessa área, lá de... Eu não tinha contato, porque tinha muitos níveis. No meu turno, tinha 2.000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Nossa. Então, era inviável ter esse contato. Mas eu lembro, eu tenho memórias, assim, de relance. Aí, naquela procura de buscar um lugar melhor e tal, um dia, meu pai chegou em casa e falou assim, olha, meu pai entregava móveis, né? E aí ele foi numa empresa entregar mesas de trabalho. E falou, olha, eu fui num lugar que eu acho que você vai gostar. Eu vou só abrir e fechar um adendo. Quando eu tinha lá os meus 14 anos, por aí, 14, 16, eu fiz curso de teatro. E o meu sonho era ser atriz, sabe assim? E aí os boletos foram chegando, aí eu fui saindo disso. Mas ele falou, olha, você vai gostar de ir nessa empresa, que eu acho que é uma empresa de teatro. Você podia ir lá, ver como é que funciona a aula e tal. E ele trouxe o cartãozinho pra mim.
Aí tava escrito assim, ó. Instituto Brasileiro de Coaching. Ele achava que era teatro. Ele falou, é negócio de coaching. Chamava até assim na época, coaching. E aí eu falei, nossa, nada a ver. Mas ok, vou pesquisar. E pesquisei, descobri que era uma empresa de treinamento de pessoas, né? De autodesenvolvimento. E eu falei, nossa, eu gostei disso. Entreguei o currículo. Naquela época, o IBC tinha, ao todo, umas 40 pessoas, assim. Aí... Que ano, mais ou menos, isso? 2002, 2011, 12. Você tinha... 11, 12. Eu tinha já 19 anos. E aí, nessa época, a empresa era pequena e ele entregou o currículo direto pro Zé Roberto. Aí o Zé Roberto olhou e falou, nossa, mas já trabalha desde novinha e tal, aquela coisa toda. Fiz processo seletivo, aí aquele teste maravilhoso de vendas, né? Que é assim, venda água no deserto, venda geladeira num lugar que não tem tomada. Daí eu me desenrolei lá, enfim. E entrei para vendas, fiquei uns 2 anos em vendas e migrei para marketing. Porque naquela época o Érico Rocha, ele estava postando todo dia. Você lembra do projeto dele, 365? Sim. Eu assistia todo dia, porque eu sempre pesquisava sobre método de vendas, como melhorar fechamento e tudo mais. Eu sempre fui muito estudiosa, assim. E aí, acabei encontrando o Érico e comecei a me envolver nesse mundo do marketing e fui gostando muito. E aí, eu migrei, né? Transitei para marketing em 2014. E não larguei mais. Até hoje eu tô no marketing. E marketing e vendas andam juntos. Marketing e vendas andam... Marketing bom é marketing que vende. É isso aí. Começa por aí. Então, acho que essa experiência, essa bagagem de vendas foi fundamental para construir esse DNA, sabe? E então, vendas acaba que é uma barreira menor de entrada para você entender como que funciona todo o sistema de tudo, remuneração, atração, e acaba abrindo portas depois para outras áreas. Total. Não necessariamente para o marketing, mas eu digo assim, quando eu entrei em vendas, eu vi um plano de carreira muito claro em vendas, assim, meritocrático. Que outras áreas não tinha, porque na época eu queria fazer RH, né? A ideia, eu fazia a faculdade de RH, eu queria ir para RH. Chocada. E aí eu falei assim, opa, peraí, o RH tá pegando o ônibus. Sim. A vendedora tá indo embora de carro. Peraí, essa conta não tá fechando. Ela tem diploma, a outra não tem. E aí, o RH, se é bom ou ruim, tá fazendo a mesma coisa todos os dias, no mesmo horário. E no final do mês tem o mesmo valor de salário. E vendas, não. Você tinha quantos anos? 18 anos, quando eu entrei em vendas. Uhum. E aí eu falei assim, é isso. É super meritocrático. Eu vou trabalhar, eu vou vender, eu vou ganhar por isso. Gente, é isso. É isso. E aí eu acho que o mercado de marketing hoje, ele tá passando por um processo de amadurecimento para entender que marketing bom é marketing que vende. Então, o marqueteiro, ele precisa entender profundamente sobre vendas, o time dele, copy, editor de vídeos, tráfego, principalmente. E o dono também da empresa, ele está entendendo cada vez mais essa contribuição e essa interferência do marketing para o processo de vendas. Não dentro da área comercial, mas gerando oportunidades cada vez mais qualificadas. Aí, para o marketing conseguir fazer um bom trabalho de gerar oportunidade qualificada, ele precisa entender qual que é o perfil ideal, ele precisa entender quais são as objeções, ele precisa entender qual que é o processo detalhado do comercial para pensar em ações e estratégias que colaboram com o fechamento. Não só gera a primeira oportunidade, que é o quê? Que é o contato. Né? Então, a partir do momento que o lead, ou MQL, né? O que é MQL? Marketing Qualified Lead, que é o lead qualificado pelo marketing. A partir do momento que essa pessoa cadastra na página e começa a falar com o comercial, isso é só o comecinho, sabe? Dessa jornada que o marketing pode contribuir para ajudar no fechamento. Então, é um processo de amadurecimento que está começando agora no mercado, e que a vida foi me levando para uma jornada muito boa para ter essa consciência hoje, né? Que foi ter começado a minha vida profissional mesmo forte em vendas. E foram vários momentos de coragem, então. Coragem de sair, porque era para ter dado certo você estar fora do país, por exemplo, com 15 anos. Uma baita coragem. Coragem em ser jovem aprendiz lá. Coragem para sair do país, daí coragem para ir para o telemarketing, fazer o que fosse preciso. E eu acho que assim, além da coragem, algo que eu sempre tive em mim
é ser uma pessoa minimamente preparada para qualquer decisão que eu fosse tomar. Então, parece que é só um lapso, né? Assim, poxa, mudei de ideia, vou para outro rumo. Sempre, tudo que eu fiz na minha vida sempre foi muito bem preparado. Então, se eu quero sair desse lugar e quero ir para um próximo nível, tá? Quais são os recursos que eu preciso para isso? Então, eu sempre tive essa cautela, apesar da coragem. E uma evidência disso, só para trazer aqui, conhecimento é tudo, sabe? Não é só você ir lá na força de vontade, você tem que ter norte. Então, velocidade sem direção é igual a zero, você não vai dar resultado. Então, uma evidência disso eu sempre tive uma família com uma base estrutural muito boa, emocionalmente falando, mas financeiramente muito restrita. Então, para você ter uma ideia, só para você ter noção mesmo da restrição. Lá, quando eu tinha 12, 13 anos, eu recebia Bolsa Família. Então, assim, realmente era muito restrito financeiramente. Mas algo que sempre foi priorizado na nossa casa foi o estudo. Então, por mais que eu tivesse ali pouco recurso financeiro, a minha mãe sempre buscava investir numa escola boa. Eu não estudava na melhor escola de Goiânia, né? Não era uma classe alta. Era uma classe média baixa, uma escola que eu participava, que eu construí a minha jornada toda escolar, do pré ao terceiro ano. Mas sempre com essa priorização de ter a melhor opção educacional possível. Na faculdade, eu só consegui fazer faculdade porque eu ganhei bolsa 100% do ProUni, entende? Então, assim, força de trabalho, vamos fazer, vamos ser ousados, coragem, né? Consistência, mas preparação. Sem preparação, não adianta você ter força de vontade, que não vai rolar. Né? Então, acho que essa característica de estudo sempre foi muito forte em mim. Sabe? E quem que era a Rai começando a jornada dela em vendas e marketing? Vamos falar de marketing, tá? A hora que você começou a estudar marketing, como que eram as suas características, as suas habilidades? Quem era a Rai naquele momento e quem ela se tornou hoje? Vixe. A minha jornada no começo, nossa, Deus, ele é muito bondoso com quem planta. Eu acho que é assim. Porque quando eu comecei a minha jornada profissional, mesmo quando menor aprendiz, cara, eu vou te falar o que eu fazia quando eu comecei, mas só o começo da jornada profissional ali como marketing, ele nada tem a ver com aquele começo. Ele tem a ver com toda uma raiz construída antes, sabe? Eu fui privilegiada, porque o começo do meu marketing, eu conheci já o Marcelo Bragion. Eu aprendi copy com ele, entende? Primeira vez que a gente fez lançamento, a gente fez 7 dígitos no primeiro dia. Então, quando a gente foi construindo essa jornada, tudo foi muito bem sucedido, mas porque o universo, as coisas foram conspirando para dar certo, sabe assim? Mas, recorta para a história lá de 14 anos. Eu acordava às 5 horas da manhã, pegava ônibus lá no ponto de ônibus perto da minha casa, às 5h30, para eu chegar no meu trabalho às 7h45, porque às 8 horas tinha que dar ponto. E aí, estudava, depois basicamente, eu saía de casa às 5 horas, 5h30, e voltava, já eram 11 horas, meia-noite, entendeu? Até quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer cursinho, eu mesma pagava meu cursinho, porque minha mãe não tinha dinheiro. Então, eu tinha essa rotina maluca, sabe? De 12, 14, 16 horas por dia no batidão. Então, fui forjada para construir uma boa história profissional, sabe? Essa força interna, ela veio primeiro da educação e a vida acontecendo e eu enfrentando os desafios da vida. Nunca reclamando, nunca sendo triste, nunca me vitimizando, nunca. Eu só sabia que tinha um lugar que eu queria sair e um lugar que eu queria chegar. Então, eu colocava isso muito claro. Então, quando eu comecei em 2014, na jornada de marketing ali, quando a minha primeira profissão era redatora publicitária. Então, eu fazia artigo para blog. Era um trabalho chatão, assim. Era um rapazinho, ele fazia toda a pesquisa de palavras de SEO. Aí, eu tinha que fazer 20 artigos todo dia. E todo dia eu ficava lá, escrevendo uns artigos. Até hoje, lá no Instituto Brasileiro de Coach, se colocar lá a redação de... Divertidamente... Na época que saiu o filme, foi eu que fiz aquele teste. Olha, que legal. Aí eu fazia isso. Aí descobri o tal do copy, depois descobri o tal do lançamento. Aí eu fui me envolvendo e aos poucos a responsabilidade vinha pra mim. À medida que eu entregava o comprometimento, o resultado. Até que eu fui construindo ali time, né? Eu tive time de copy. E eu tive uma breve saída do IBC, porque eu achava que eu já estava há muito tempo na mesma empresa, meio que fazendo a mesma coisa. Sabe aquela inquietude?
E aí eu fui pra trabalhar em agência e foi a pior experiência da minha vida, assim. Foi ali que eu tive uma clareza muito cristalina que a agência não funciona pra ninguém. Porque eu sabia como... Sabe assim? Sei lá, tem uma lanchonete muito gostosa, aí você entra dentro da cozinha pra ver como é que é feito os produtos da lanchonete. Você fala, nunca mais eu vou comer nessa lanchonete. Então, era um pouco disso. A agência é um time muito restrito para muitos clientes, pouco envolvimento no negócio, pouca clareza de dados, pouco acompanhamento, pouca estratégia, gestão. E eu fiquei um ano breve, assim. O Marcos Marques, na época, ainda estava no IBC, me chamou de volta para trabalhar. E desde então, a gente foi construindo ali. Então, qual que foi a grande mudança? Eu entrei fazendo textos publicitários e aí corta para até 2024, junho de 2024. Junho é um mês emblemático, né? Mesmo aniversário, casei, saí do acelerador, um monte de coisa. Mas corta para uma mulher madura que entendia sobre gestão de pessoas, entendia que tinha muita habilidade para inspirar o time para poder fazer cada vez mais. Então, algo que o meu time sempre teve comigo é assim, seja o desafio que for, seja o que aparecer na nossa frente, a gente vai resolver, sabe? Então, saí de uma menina ali sonhadora para uma mulher que hoje faz negócio, sabe? Então, essa jornada de crescimento e maturidade pessoal aconteceu muito através do trabalho. Perfeito. E sabe que eu vejo atitude, por quê? Mesmo que essas pessoas aparecessem como bênção na sua jornada, que apareceram, eu também tive os meus mentores ali. Então, o primeiro lugar que eu fui vender foi na Tânia Bulhões. E a Tânia chegava, assim, para trabalhar, para montar loja. Eu não me escondia, as pessoas se escondiam. Sabe Diabo Veste Prada? Quando a Miranda chega e todo mundo se esconde da Miranda? Sim, eu não era. A Tânia Bulhões era assim. Ela chegava, todo mundo se escondia. Eu não. Eu falava, gente, se essa mulher construiu esse império, ela tem tantas habilidades, ela é tão inteligente, eu quero colar nela. É isso. Então, eu colava nela e eu falava, Tânia, isso ficou bom, isso não sei o que. E sem paparicar, né? Sem ser aquela puxação de saco. Mas é porque eu tinha realmente fome de conhecimento que eu não tinha tido na minha juventude. Eu não tinha tido essa oportunidade. Então, eu tô ali, eu vou falar. Então, me ensina como que eu faço. E aí, ela foi me mentorando. Uma intenção genuína de aprender mesmo. Só que a mesma oportunidade que eu tive, quantas outras pessoas que trabalhavam lá também teve? Mas a atitude é diferente. Então, a pessoa se escondia, eu não. Eu queria aprender mais. Eu acho que é isso. Você também tinha um olhar atento de atitude de tipo... Tá, deixa eu ver o que ele tem para me ensinar. Deixa eu aprender. Eu lembro que dentro desse recorte de buscar o aprendizado com quem já sabe mais que você... quando eu comecei lá no IBC... O curso, na época, já era R$8.000, que já era muito caro. Imagina, era 2012... R$8.000 era muito dinheiro. E aí, eu era uma excelente vendedora de revista e uma péssima vendedora de curso. Péssima, porque vender low ticket é diferente de vender high ticket. O processo é totalmente diferente. Então, quando eu entrei, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem bater meta nenhum mês. Olha só. E eu só não fui demitida porque o sistema deles computavam horas de ligação, todas as interações de atendimento, e eles viam que eu trabalhava 12 horas por dia. E eu não batia porque realmente estava me faltando técnica. Não era o esforço. Aonde a gente entra na preparação, né? Sim. Não adianta só esforço, tem que ter preparação. E aí, o Marcos era gestor comercial e ele ouvia as ligações de todos os vendedores e ele foi olhar por que eu não estava batendo meta. Ouvindo as ligações, né? Viu algumas coisas ali que tinha que melhorar. E eu me lembro como se fosse ontem, assim, ele virou minha chave total. Ele sentou do meu lado e aí ele foi vender uma pós-graduação de R$38.000. Eu falei, imagina, não tô conseguindo vender um curso de 8 mil. Vou vender um curso de 38. E aí ele fez todo o processo de atendimento. E eu só aqui, ó, anotando, prestando atenção e anotando. Fez essa pergunta, o cliente falou isso. Era um negócio de carona, tu colocava o headset aqui só pra ficar ouvindo. E aí eu fui anotando e fui aplicando. A primeira vez não deu certo, segunda não deu certo, terceira, quarta, opa, já tá indo pra negociação, opa, outra negociação, opa, fechamento. Sabe assim? E aí eu fui virando um pouco o meu resultado, de modo que eu saí de 6 meses sem bater meta pra recordista de vendas. Eu ganhei vários troféus de vendedora número 1. E aí, tanto que quando eu fui pedir a transição de comercial para marketing, porque eu já estava acompanhando o Érico ali, acho que eu devo ter acompanhado... eu com certeza assisti todos os vídeos. Sério. E aí, o Marcos falou, você tá louca. Você não vai para o marketing, mas de jeito nenhum.
você ganha muita grana. Você vai ganhar muito pouco no marketing. Você vai trocar isso por isso. Falei, Marcos, eu não deveria, porque realmente, né, faz muita diferença na minha vida, mas eu quero. Eu quero porque eu sei que o conhecimento, ele sempre vai me levar para um lugar muito mais longe. Eu ganho dinheiro hoje, mas lá na frente, quando eu tiver 30 anos, quando eu quiser ganhar muito mais, eu vou me restringir, porque eu vou saber só vendas. Eu quero saber de marketing e vendas. E aí, sabe como é que ele me deixou ir pra lá? Conta. Ele falou, não vou deixar. Eu falei, então, a gente vai precisar entrar numa negociação aqui. E aí ele falou assim, tá, vamos fazer o seguinte então, você vai bater 6 meses, meta X, eu não lembro qual era o nome, só sei que era um negócio assim, de esticar muita corda, sabe assim? E aí ele colocou... Vamos ver se ela quer muito mesmo, né? Vamos ver, vamos ver. Aí ele foi e colocou... Só que eu acho que... O que ele deve ter pensado? Meu, ela vai ganhar mais dinheiro ainda, porque se ela fizer mais faturamento, ela vai ganhar mais comissão. Ela não vai trocar esse dinheiro pela oportunidade. E aí eu fiz os 6 meses, bati, deram 6 meses, ele me chamou na sala e falou, então, você vai querer ir mesmo? Eu falei, então, vou. Aí fui. Ele ficou decepcionado, né? Eu fiquei, assim, um pouco preocupada, né? Será que eu tomei a melhor decisão? E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje eu sou muito, muito, muito feliz sendo uma marqueteira vendedora. Olha só, coisa boa. E como que você une hoje na sua empresa esses dois setores, assim? E eu achei bem legal na sua apresentação que você colocou boutique. Ah, é. Não, então, Somos uma boutique. Me conta sobre essa boutique. O que acontece? Quando a gente construiu essa história no acelerador, meu, é um número muito colossal, né? 200 milhões de faturamento, 4 anos. A empresa, primeiro ano, fez, se eu não me engano, 7, 8 milhões. Depois já dobrou o faturamento. Depois, no terceiro ano, já fez mais de 35 milhões. Depois já bateu 75. Até chegar nesse acumular de 200 milhões. E aí, só que assim, uma coisa é quando você começa uma empresa, sendo uma pessoa que já tem muita estrutura financeira, você tem muita autoridade, você tem muito tudo. Então, assim, tudo fica mais fácil. No meu caso, eu não saí de lá com a super autoridade pública. As pessoas do meio sabiam quem eu era, mas qualquer pessoa que chegar lá no meu Instagram e, quem que é essa pessoa? Vai ter que investigar ali e tudo, eu não tô ainda publicamente super exposta. Então, tinha que entender primeiro isso, né? Que você tem um lugar, né, de responsabilidade com um nível de autoridade. Não adiantaria eu colocar uma meta, por exemplo, de fazer imersão, porque o meu objetivo é ir para imersão. Eu amo, né? Eu dava imersão lá no Grupo Acelerador para 200, 300, 400 empresários. Eles vinham do Brasil inteiro, nota de NPS 96, é o meu lugar de fala, eu gosto. Só que requer um investimento muito alto. Então, eu pensei, o que eu vou fazer, então? Já que imersão presencial não é o caminho agora, né? Porque eu não tenho essa estrutura ainda de equipe e financeira. Aí, beleza, essa foi a minha primeira preocupação. A segunda preocupação foi validar se aquilo que eu sabia não era um negócio da minha cabeça. E vou te dizer mais, que é assim, ok, será que a gente não fez resultado porque o Marcos é muito bom? Será que a gente não fez resultado porque a gente investia 1,5 milhão de tráfego por mês? Vários será, sabe assim? Será que a gente não começou no time certo? Que estava bem no momento de pandemia, a gente gerou uma super audiência e quando a gente foi para a imersão presencial foi um sucesso? Então, tinha vários serás. E aí, eu comecei humildemente, validando o método para entender que aquilo era factível, porque hoje no digital só sobrevive quem gera resultados reais. Não é de hoje que os infoprodutores, que os especialistas da área de educação estão sofrendo com CAC alto, com ROAS baixo, com metas não batidas, com a fricção no mercado digital muito grande, porque o nível de consciência das pessoas aumentou. As pessoas não estão comprando mais qualquer produto. E quando compram, elas cobram o resultado. Né? Então, eu quis ter essa maturidade da metodologia para não entrar, né, de vez, assim, agora vamos investir em tráfego e vamos vender. E queimar toda uma reputação que aquela menininha de 14 anos começou a construir até agora. Sabe? Foi muita vida, muita entrega, muitos choros também, para ter uma reputação respeitável. Então, eu fui validar. E aí, a gente validou, atendemos, né, nesse 1 ano para cá, a gente atendeu o José Roberto Marques, atendemos o Wendel Carvalho, a gente atendeu o Reinaldo Zanon, a gente está em vias agora de fechar com a Teacher dos Famosos, a gente atendeu o Ricardo Nunes,
Mas a gente também atendeu empresas pequenas, né? Então, tem restaurante, tem clínica odontológica, tem clínica médica, tem empresa de serviços. Então, é bem aplicável. Qual que foi a conclusão? Empresas grandes e pequenas conseguem implementar o passo a passo que a gente implementou lá no acelerador empresarial. Tá. Então, ok, check. E agora, depois que eu validei a metodologia, realmente os meus clientes estão tendo resultado com equipes diferentes, investimentos em tráfego diferentes, segmentos diferentes, né? Estruturas diferentes, a habilidade de produzir conteúdo diferentes, que também é uma questão. Beleza, tivemos resultado. E agora? A gente vai escalar. Temos equipe estruturada, preparada, treinada para isso? Aí lá vai, agora a gente treinando o time. E aí, sim, a gente vai para a escala para poder investir em tráfego e poder trazer, né, 50 clientes no mês, 70, de acordo com a nossa escala de tráfego. Aprendizados, né? Tem que ter uma sabedoria muito grande de saber que a cadeira que você está não é a pessoa que você é. Isso é muito bom. Então... a gente confunde muito o resultado com a personalidade. Isso para bem e isso para quando o resultado tá bom, isso para quando o resultado tá ruim também, né? Então, assim, quando eu tava lá no Grupo Acelerador, a gente já tava faturando milhões, todo mundo sabia quem era o Grupo Acelerador, Marcos Marques. Tinha várias pessoas grandes no mercado que eu acompanhava na internet há muito tempo, e aí me chamava, do nada, tinha encontrado meu WhatsApp, né? E me chamava para conversar e tudo, e tananã. Então, aquela áurea, assim, em volta de você, né? De uma admiração e etc. E quando eu saí do Grupo Acelerador, virou um vácuo, sabe assim? Ninguém mais me chamava, ninguém nada. Eu era uma Zé Ninguém, uma Zé Ruela no mercado. E é isso, e segue a vida. Vamos plantar do comecinho como tem que ser. E eu tive essa humildade de começar do zero novamente. Sabendo que eu tinha todo um respaldo de conhecimento que eu construí, que ninguém me tira, mas sabendo que essa autoridade, ela é de acordo com o resultado que você tem hoje. Então, vendedor bom não senta no passado. Sabe assim? Sim. Então, eu tenho muito isso comigo. Agora, o contrário também é verdade. À medida que os clientes foram tendo muito resultado, né? Claro que algumas proporções de desafios muito diferentes. Então... Teve cliente que foi muito fácil de gerar o resultado. Falei, a gente plugou, dobrou o faturamento de um mês para o outro. Agora tem cliente que a gente tá aqui, ó, batalhando, e foi um parto normal, sem cesárea. Mas deu certo. E quando dá certo, a gente também saber que aquele resultado, ele foi um resultado construído não só porque a nossa entrega é muito sensacional, mas porque a gente tem uma entrega 1000% e o cliente com o time dele também tem uma entrega 1000%. Então, hoje a Boutique, ela é uma consultoria de marketing e vendas, muito mais marketing do que vendas. A gente acaba tendo que entrar em vendas, porque é filosofia de estudo, né? Marketing e vendas tem que andar junto para você ter uma receita muito boa e crescimento constante. Eu sou uma marqueteira vendedora, então, assim, a DNA tá aí. Então, a consultoria, ela entrega toda a estruturação de conteúdo, porque hoje, quando você faz público frio, basicamente você está fazendo panfletagem na internet, né? E isso estoura muito o seu CAC, a lucratividade do negócio fica muito baixa. E também gera aquela fricção muito ruim com o comercial. O lead não tá bom, não sei o quê. E ele tem razão. Tá fazendo panfletagem, o lead não vai tá bom. Então, a gente resolve esse problema com conteúdo, construção de público quente. A gente faz toda a estratégia de tráfego pago com premissas muito centrais, que é assim... distribuição de conteúdo, aquisição de público de diversas formas, captação, remarketing. A gente faz uma estruturação bem boa e, acredite, o básico bem feito não acontece. Né? Então, quando a gente entra com básico, às vezes as pessoas olham o checklist de tudo que precisa fazer e falam, nossa, mas tudo isso, mas isso é o básico, sabe assim? Então, a gente entra com essa estruturação de tráfego, entra com a parte de estruturação de dados, né? Porque, assim... Vendas e marketing com dados faz tudo. Não tem achismo, não tem apontação de dedo, não tem eu acho que... mas parece que não tá vindo qualificado. Não, peraí. Vamos olhar como que tá a taxa de descarte, como que tá a taxa de qualificação. Peraí, vamos olhar a taxa de conexão, porque ele de frio não responde mesmo. Entende? Então, a gente olha tudo para dados e algo que eu sempre tive comigo e que eu transfiro para o time e que transfiro para o time dos clientes também, que é o DNA de execução. Gestão ágil, veloz, rápida para ontem, né? Porque no digital, se você não tem velocidade, você é engolida, né? Então, a consultoria, ela vem como boutique para entregar
essa solução de marketing e vendas. E aí, a gente sempre tem uma troca muito grande. A gente não entra, assim, super profundo no processo comercial. Quando precisa entrar, a gente chama uma pessoa parceira para poder fazer isso. Ou então, a gente traz uma responsabilidade maior para o gestor comercial, para ele poder organizar a casa. Então, o nosso negócio é, assim, marketing e vendas como DNA, mas execução na linha fina mesmo, muito mais marketing do que vendas. E o resultado é sempre o mesmo para os dois, né? Que é buscar o faturamento, bater meta e vamos que vamos. E o segredo é alinhamento de expectativa? De marketing e vendas? Cara, de você com o cliente mesmo. Tá. Alinhar expectativas. Cara, alinhar expectativa é assim, algo que eu não prometo. Olha que engraçado, né? Eu não prometo o resultado. Acontece o resultado, mas eu não prometo. É uma consequência. Por quê? Porque a gente pode se deparar com diversas frentes. Por exemplo, a consultoria, ela é um papel consultivo. Então, quem executa é o time do cliente. E eu preciso entender qual o nível de entrega que esse time tem. Sim. Às vezes o time está desengajado. Às vezes tem uma pessoa especificamente ali que ela, tem uma técnica que é muito júnior para o nível de responsabilidade que ela tem. Às vezes, o próprio cliente, ele é o gargalo, porque tudo tem que passar por ele na aprovação e nada sai, porque tudo ele tem que aprovar, e aí ele tem uma reunião, tem evento, tem viagem, não sei o quê, e ele, né, trava todo o processo. Então, como eu sei que existem essas variáveis na operação do cliente, a gente projeta um plano e a gente vai buscar esse plano. Então, é sempre um plano ali de 1 ano ou 6 meses, não menos que isso. E dentro desse plano, a gente vai encontrando os obstáculos, vai sinalizando e, obviamente, sempre trazendo a solução para o obstáculo, seja ele qual for, seja de obstáculo técnico, comportamental, cultural, seja o que for. E aí a gente vai reajustando a rota, mas sabendo que o reajuste dessa rota, no final da linha, tem que chegar no resultado promissor. E esse resultado promissor, ele é projetado em conjunto a 4 mãos mesmo, com a gente, com o cliente, com os nossos analistas de dados e com os gestores de tráfego do cliente. E aí, se o comercial puder participar, quando o cliente tem comercial, a gente sempre envolve também, porque todo mundo tem que estar alinhado num racional bem estruturado, então nada de meta tirada do sovaco, zero isso, e a gente sempre parte do pressuposto de análise de histórico. Então, assim, não é o que eu acho ou o que você quer. É a análise de histórico. E o histórico, ele dá um ponto de partida e a gente vai buscando uma escala projetada. Né? Então, acho que ter esse pé no chão, na hora de planejar, já resolve muita questão, assim, de alinhamento de expectativa, sabe? E hoje o seu processo de vendas acontece como? Muita indicação, parceria? Menina, como tô ainda... Você é vendedora, como eu tô aqui no processo de indicação ainda, você acredita? Mas ainda esse funil é maravilhoso. O funil de indicações é ótimo. Não, tem nada mais gratificante do que o cliente que indica, né? Porque significa que você tá fazendo um bom trabalho, significa que você realmente tá correspondendo à expectativa, tá gerando resultado financeiro para o cliente e ele tá feliz. Então, acho que no final da linha, todo mundo acorda e dorme com a expectativa de fazer um bom trabalho. Seja o cliente ou seja a gente que tá atendendo o cliente, né? Sim. E aí, por enquanto, tá a indicação, mas a gente já vai começar a fazer tráfego, aí vamos pro processo de inside sales. Esse aí é o nosso processo que a gente vai usar. Muito bom, muito bom. E a gente se conheceu um mês atrás, eu tava tentando lembrar, gente. Um mês atrás. Passa e olha rápido. que engraçado. Passa rápido, porque aquele voo foi o voo mais louco da minha vida. É mesmo? Por quê? Eu nem te contei depois. Não, conta pro povo. A gente se conheceu em Goiânia. A gente se conheceu em Goiânia e foi uma grande felicidade, né? Porque você palestrou num dia na Duda e eu palestrei no outro. E eu não ia... Era improvável a gente se encontrar ali. Eu até ia um dia antes, acabei não indo. E aí surgiu da gente ir embora juntos pro aeroporto, as duas juntas, né? E mais o seu marido. E a gente começou falando de maternidade. Então. E nesse final de semana, uma amiga minha que eu postei e tal, uma amiga falou assim, Mel, como que você conhece essas pessoas? Tipo... A vida acontecendo. E aí, olha que engraçado, porque eu te conheci através da Duda, conheci a Duda através da Cami, que agora está trabalhando com ela, com a estratégia. A Cami eu conheci num evento da Dani, a Dani eu conheci num evento da Josi, a Josi eu conheci ela como um lead para mim. Caramba, nossa.
Olha Chocada, só. chocada. Então, um lead eu falo que é uma porta de oportunidade. Total. O lead ele pode comprar de você, ele pode se tornar um amigo. Você pode comprar dele, porque já aconteceu várias vezes eu comprar da pessoa, eu for investigar, e eu falo, nossa, que produto legal dessa pessoa, nossa, que entrega boa, vou entrar, vou comprar. Pode se tornar um parceiro, uma indicação. Trabalhar com você é uma porta de oportunidade, um lead, né? E aí, me levou até você, enfim. E a gente se conheceu no carro, a gente foi para o aeroporto juntos, né? E nesse encontro, eu fui muito de forma genuína, conversando com você, a gente foi falando de maternidade. Eu já sabia Divisão quem de você papéis, era, né? eu já tinha visto os palestrantes que estariam, então eu já tinha hackeado os palestrantes, tudo. E aí a gente foi conversando, mas assim, e depois a gente falou de negócio, já quando a gente estava no aeroporto, a gente sentou para tomar café. Cafezinho. Então, eu vejo que network, as pessoas complicam um pouco demais. E a forma que eu ensino network é uma forma muito natural. Então, assim, a gente se conectou, porque, primeiro, a pessoa tem que ser interessante, não interesseira. Então, eu gerei valor em algum momento ali, você também. Depois a gente falou de negócio, depois a gente falou, vamos trocar. E aí, a hora que você falou, conte comigo, antes eu deixava uma lista assim, ó, quando eu precisar dessas pessoas, eu vou contar. Agora eu estou usando esses meus créditos, entendeu? É isso. Eu acho que a vida tem que ter uma troca genuína em tudo. Veja bem, tudo que dá certo na tua vida é quando você coloca ali intenção genuína. Exato. Sabe? A palavra intencionalidade, ela atrapalha muito o crescimento das pessoas. Muito. Eu vou fazer... Em que sentido? Eu acho que, assim, existe uma ordem natural do tempo que nós somos muito pequenos para alterar. Que é assim, existe o tempo de plantio e existe o tempo de colheita. Não adianta querer inverter essa ordem. Então, é como se você tivesse plantado ali uma sementinha de mostarda e aí você quer colher num tempo que ela não vai, sabe, dar frutos. Então, é igual a história da grávida. Não adianta você querer que a grávida tenha um filho em 3 meses. 9 meses. Então, é a ordem natural da vida. Se as pessoas, elas investissem mais nelas mesmas, no sentido de... Primeiro, acreditar muito naquilo que você faz. Eu tenho um negócio comigo, eu falo muito pro meu time também. Assim, tudo que eu colocar a mão dá certo. Tudo. Virou um mantra, né? Tudo. Não, e é verdade. Ontem mesmo, a gente tava com um projeto ali, que foi assim, gente, não tá vindo venda, eu vou entrar dentro dessa operação, vou ver o que aconteceu. Saiu. Final do dia. Time celebrando venda. Venda. Saiu 4 vendas. Eu não tava saindo. Eu falei, não, peraí que a gente vai resolver. Botou a mão. Mas assim, quando a gente tem essa convicção com a gente, tudo que eu coloco a mão dá certo, isso acontece. E não acontece porque, só a lei da atração e tal. Não. Porque você sabe que você tem preparação, você sabe que você tem tempo de mercado, você sabe que você faz um trabalho duro, consistente, que você, contra o tempo, não tem como não dar certo, entende? Então, a primeira coisa é isso, você ter essa convicção de que você está dando os seus 1000% todos os dias e é inevitável não ter resultado. Porque você está dando 1000% de você. E os 1000% de cada um é individual, desde que você tenha essa consciência de que é seus 1000%. Segunda questão é a seguinte, eu nunca fui atrás de ninguém para querer uma conexão, nunca. Nunca mesmo, nunca. Então, a segunda filosofia é: deixe que os meus resultados abram as minhas portas. Entende? Se aquela porta não foi aberta para você, é porque o seu resultado ainda não está compatível com aquela porta. Isso é bom. Deixa acontecer. Você quer abrir uma porta mais larga? Então, você tem que fazer um resultado maior. Entende? Então, assim, deixa que as suas portas, elas se abram conforme os seus resultados. Porque, às vezes, você vai querer forçar uma abertura de porta muito larga, Você não está preparado. Que você não está preparado para aquela oportunidade. Então, deixa fluir, sabe? E aí, quando você tem essas duas premissas, né, de ter a certeza de que tudo que você coloca a mão dá certo, porque você tem a consciência de que você tem preparação, convicção, trabalho duro, com consistência, e você alia isso com deixar os seus resultados abrirem suas portas, as coisas vão acontecer naturalmente. Legal, muito bom. E dentro do seu Instagram você posta bastante sobre o seu treino, sua rotina. Eu vejo lá aquela academia linda. Público.
E eu gosto Preciso muito de voltar você a falar de treinar. que a consistência não se compra. Disciplina não se compra. Disciplina não se compra. Sabe da onde que eu tirei isso? Eu tava num ócio criativo ali. Mentira, ócio mesmo. Eu gosto de assistir TikTok, a gente tava falando sobre isso, né? Quando eu vou dormir, cada um tem a sua válvula de reset, de escape. Eu gosto de ver TikTok, é isso. E aí, teve uma menina no TikTok que ela comentou o negócio da Jade. Sabe a Jade, aquela menina bonita, dos olhos claros? A Jade Picon, não é? Jade Picon. A Jade Picon tem um corpo muito bonito, né? E ela tem tudo na vida, tudo. Só que ela tem algo que o dinheiro não compra, que é a disciplina. Sabe assim? E aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu falei, é verdade, que você pode ter tudo, todo recurso financeiro possível, mas ninguém pode ir lá na academia treinar por você. Sim. Né? Ok, tem um Mundial, né? tem um Olimpo LED, mas isso não muda o seu conteúdo interno, né? Então, beleza, emagreceu com o Mundial, mas você tem que mudar aqui, a cabeça. Então, a disciplina, ela vai construindo essa sensação de que sua palavra tem valor, sabe assim? Então, quando você entende que a sua palavra tem valor, aquilo que você fala pra você mesmo você cumpre, você é coerente com a sua palavra, isso vai te preparando, inclusive, para aquelas portas largas que você quer abrir, né? Então, aquilo que você faz no detalhinho do dia a dia é a mesma coisa que você faz numa grande oportunidade que vai aparecer na tua vida. Então, você falou que vai fazer, faça. É só fazer, né? Então, assim, a gente vai ter várias... Agora, disciplina não é perfeição. Isso também é diferente. O que eu vejo que é disciplina? Disciplina é você fazer apesar das coisas saírem fora do controle. Entende? Vai ter dia que não vai dar, mas no outro dia você vai fazer o seu melhor para ir. E você não vai desistir. Não desista até você chegar no lugar que você quer. Né? Então, isso serve para academia, sim. Não são todos os dias que eu vou treinar, mas quando eu não for treinar, é porque realmente foi inevitável eu não ter ido. Sabe assim? Não é aquela preguicinha que te vai barrar o seu treino. E eu preciso me incomodar. Eu preciso dormir incomodada e falar assim, amanhã eu preciso recuperar isso. Entende? Então, não foi, exatamente ontem não fui. Ontem não fui. Ontem foi um dia pegado. Mas eu preciso ir hoje. Eu vou hoje. Vai ser de manhã, 6 horas um dia, vai ser 7 horas da noite, vai ser 9 horas, vai ser o horário que der. Mas vai acontecer, né? E aí a gente não se apegar à perfeição, que a gente, sei lá, imagina assim, tu fez lá 7 dias de treino bem bonitinho, né? Aí você parou um dia. Eu não vou fazer mais o que eu falhei. Como assim? A vida não é dessa forma, né? Então, acho que a disciplina é diferente da perfeição. Enquanto você se flexibiliza, você se compromete, você dá um jeitinho para as coisas saírem do lugar e você ir para aquele rumo que você está querendo. Respeitar o seu processo, entender que você também é falho, se permitir ser iniciante quantas vezes forem necessários. Acho que as coisas vão saindo do lugar, sabe assim? Que legal. E em alguns momentos você falou sobre Deus. Como é a sua relação, os seus rituais? O que você tem de intimidade? A minha mãe sempre foi uma mulher muito fervorosa, assim, religiosamente falando. Eu tive uma questão pessoal muito... a minha mãe, na verdade, né? Assim, eu me lembro de ser pequenininha. Devia ter uns 6, 7 anos. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Sempre foi um pai maravilhoso, marido incrível. Até hoje, eles têm uma relação muito incrível, assim, como namoradinhos, sabe assim? Que legal. Mantém aquele romantismo, eles são assim. Então, eu tenho uma referência muito forte de família, de relacionamento. E teve uma época que, quando eu tinha 6, 7 anos, o meu pai, ele bebia muito. E aí, ele chegava em casa e quebrava as coisas. Não batia na minha mãe, mas ele quebrava as coisas e fazia o pau quebrar. E aí, a minha mãe ficava orando. E ela ficou orando por muitos anos. Não foi assim meses. Foram anos. E aí, corta para algum tempo depois, o meu pai não bebe nada de álcool. Nada. Então, minha mãe continuou orando, até que aquilo se resolvesse. E resolveu. Sabe? Então, acho que esse exemplo, exatamente esse exemplo do meu pai ter parado de beber, e o meu pai é um marido incrível, um pai incrível, me deu ali um aprendizado, uma força, uma conexão com Deus, da minha maneira. Hoje eu não me encaixo ali em nenhuma igreja especificamente,
Mas eu tenho uma relação com Deus muito forte e eu deixo tudo muito ungido por Ele, assim. Eu faço a minha parte e entrego, sabe? Ótimo. E recentemente a gente vem se redescobrindo religiosamente, eu e meu marido, né? Todos os dias a gente acorda, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, aí eu ligo no YouTube, ali na transmissão do Frei. E aí eu fico vindo, vou fazendo as minhas coisas matinais, vou me preparando para ir treinar, porque eu não acordo assim, eu coloco a roupa da academia e vai. Não, eu preciso de um café. O download da alma, a alma vai voltando. E eu vou ouvindo ele enquanto isso. E aí, no relacionamento também, nosso relacionamento ficou mais leve, nosso relacionamento é muito amoroso, nosso relacionamento é muito respeitoso. Meu marido é um marido incrível, um príncipe, é tudo que eu pedi dos meus sonhos, um cara inteligente, engraçado, entende muito de negócios, a família dele é uma família de empresários, ele é empresário, então ele me ensina muito, ele é super parceiro, toda vez que ele fala assim, quando a gente tiver filho, você vai ver, eu vou ficar muito com os nossos filhos, você não vai se sentir sobrecarregada, e isso já é hoje, né? Então, assim, nas minhas divisões de papéis e tempos limitados, eu vejo uma parceria muito grande, ele é meu cúmplice, meu parceiro, meu tudo, assim, um cara belíssimo, né? Um príncipe, e eu vejo que tudo que vai colocando Deus ali, ele vai, sabe, fazendo as coisas se organizarem. E isso serve para venda também. Porque teve uma época lá no começo que eu tive uma péssima decisão, que foi ir para infoproduto. Conta. O meu conhecimento não cabia no infoproduto. Aquilo que eu sabia para fazer 200 milhões na empresa não cabia num checklist de aulas. E eu tentei fazer isso. Falei assim, vou colocar infoproduto e vender pra galera, vamos escalar. E não fluía, sabe assim? Beleza, a gente fez 100 mil reais em um dia. Mas, não era aquilo que eu queria. Eu achava pouco ainda. Eu falei, eu quero mais. Porque não é só sobre o dinheiro. É assim, eu não tô fazendo isso aqui desde 14 anos, trabalhando igual maluca, pra não construir legado. Eu quero deixar um legado, sabe assim? E olha como as coisas não fluíam. Não era pra ser. E aí, quando eu comecei a orar e pedir a Deus respostas, caminhos, sabe? Trilhas, foram aparecendo indicações. Até hoje, todos os nossos clientes, a nossa boutique de consultoria, todos foram movimentos naturais. Eles, do nada, brotavam no WhatsApp. Do nada, marcavam a call. Do nada. Adoro, do nada. Sabe assim? O setor do nada. Adoro. Do nada. E era Deus. Falei assim, não, calma. Pode deixar que é no meu tempo. Faz o seu bonitinho. Legal. Muito bom, muito bom. E se você tiver que deixar algum recado, porque olha só, temos 3 públicos diferentes. Temos aquele vendedor que ele está buscando se especializar, ele vê, olha, a Mel é a vendedora que venceu, a Rai é a vendedora que venceu, que chegou lá onde eu quero chegar. Quero que você deixe um recado para eles. Tem também os nossos empreendedores. Eles estão ali buscando de alguma forma. Eu empresa, eu que vendo, eu que faço financeiro, eu que entrego, sabe? Aquele perfil. Sei e também fala assim, em que momento que eu vou fazer minha venda, em que momento eu terceirizo. Então, gostaria que você deixasse um recado para eles também. E o empresário, que já está no nível de contratar o seu trabalho, o meu trabalho, que é de consultoria também, nesse formato de boutique. Que recado você poderia deixar para eles, assim, sobre vendas e marketing? Para o vendedor, aquilo que a gente falou, tudo que tu coloca a mão vai dar certo. Então, assim, você vai levar muito não, as coisas não vão fluir, lembra da história. Às vezes o não é o dar certo. O não... Porque também tem cliente que não vale a pena vender. Você já parou para pensar nisso? Tem cliente que você forçar demais a venda, vai dar problema lá na frente. Então, deixa com que o seu plantio traga a sua colheita. Então, assim... venda é matemática, é processo, mas acima de tudo é disciplina, né? Então, se eu tivesse desistido quando eu estava vendendo todos os dias lá, durante 6 meses sem bater meta, talvez a minha história hoje seria diferente, mas eu persisti, eu estudei, busquei ajuda e fui virando o jogo, né? Então, assim, contra o tempo é imbatível. Se você faz com disciplina, tudo que precisa ser feito, o tempo vai abrir caminhos para você, né? Eu acho que também tem o lance, assim, que quem fala isso é João Adib, eu acho muito massa, que é assim, vendedor bom é vendedor que tem dívida. Tem que ter um boleto pra pagar. Tem que ter um boletim pra pagar, tem que ter uma metinha, entendeu? Eu lembro que eu colocava meu primeiro carro, eu recortei da revista e eu coloquei assim, pregado na minha baia. Sim. Então, todo dia eu trabalhava em pé, com um fone de ouvido aqui, headset, e ficava em pé. E ficava olhando para aquele negócio, eu vou comprar esse carro aqui, vai ser esse carro, e pronto. E comprei à vista, entendeu?
Mas tem que ter um boleto para pagar. Não, vendedor que nunca fez conta com a comissão que nem ganhou ainda. É, não é vendedor, não. Tá isso. muito boa a vida. Já até fiz conta vida. dessa comissão que eu nem ganhei. É isso. Do profissional, assim, que tá pequeno ainda, que é empresário, autônomo, o começo é muito desafiador. E é um começo que você se redescobre todos os dias, né? Tem algo que, nessa fase do negócio, a gente precisa priorizar 1000%, assim. Não é processo, não são indicadores, é venda. Então, assim, foque sua energia 100% em vender. E aí, se você vende hoje no boca a boca, né, indicação, entenda que isso vai ter algum nível de escala, assim, muito, muito, muito limitado. Só tem um caminho para você vender em larga escala, para você sair desse modo sobrevivência e começar a estruturar o teu negócio. Que é você colocar a tua cara a tapa. O teu produto, o teu serviço não fala. A única pessoa que fala é você. Entende? Então, você tem que ser o rosto da marca, você tem que se despir dessa vergonha e produzir conteúdo. E produzir conteúdo parece ser um processo de aprovação, mas não é. Você não tá ali produzindo conteúdo para agradar as outras pessoas. Você tá ali porque alguém, nesse exato momento, vai ver o seu vídeo, vai fazer sentido, vai te chamar no direct e aquilo pode ser um fechamento de contrato nos próximos 5 anos. Entende? Então, assim, você nunca sabe aonde o seu vídeo pode chegar. Um vídeo seu bem acertado, ele pode chegar no Explorar e trazer o cliente dos sonhos. Então, se despida da vergonha e começar a se levar mais a sério. As pessoas que não se levam muito a sério, elas olham o conteúdo como processo de aprovação. Entende? Então, entenda que você já foi aprovado a partir do momento que você nasceu. Daqui em diante é só colocar o teu fruto no mundo, entende? Uau, isso é bom. Gostei disso. E o empresário grande, né, estruturado, esse cara, ele tem uma linha muito fina entre ser o CEO da empresa, sabe assim? E se afastar completamente da operação de receita. Então, assim, não se afaste da operação de receita de forma alguma. O jurídico, você pode contratar alguém para fazer, operacional ali, o administrativo, a área de back-office, mas venda é um pouco de método, talvez 70% método, e todo o restante é o seu conhecimento empírico que ninguém viveu por você. Não adianta, por mais que você contrate a melhor consultoria do mundo, se você não se compromete, não se envolve no processo e transfere todo o seu know-how, aquele processo de transformação, aquela meta que você quer bater, não vai acontecer. Primeiro, porque esse conhecimento só está na sua cabeça. Segundo, que o seu time modela o seu comportamento. Se você não está comprometido, não está 100% envolvido, o seu time vai estar também mediano ali envolvido. Né? Então, o seu comportamento reflete diretamente no seu time. Não cobre o seu time se você não faz a sua parte. Entende? E, por último, estude marketing digital. Então, tem muita empresa que sofreu nesse processo de pandemia e continua sofrendo até hoje porque não entende digital. Vou te dar um exemplo. O Zé Roberto, ele é um cara que ele foi referência máxima, número 1, assim. Eu lembro que ele, em meados de 2018, ele estava no Aprendiz. Você falou do Aprendiz, né? Ele estava como conselheiro do Roberto Justus. A gente fazia evento para 8 mil pessoas, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. E estava no auge do auge do auge. Saiu na capa Forbes, uma loucura. Veio pandemia, ele não entendia de digital. Aí o Marcos já tinha saído. E aí o que aconteceu? A empresa foi caindo o resultado. Ele só virou a chave, veja bem. Primeiro semestre de 2024, ele fez 3 milhões de faturamento. Segundo semestre de 2024, ele fez 30 milhões de faturamento. 10 vezes mais. 10 vezes mais. A única coisa que mudou, intensidade de trabalho e entender o digital. Quando ele juntou essas duas coisas, ele virou o jogo. Então, senhor empresário, estude digital. Muito bom. Um presente para você. Obrigada! Pela sua participação. Obrigada! Foi muito gostoso. Saia da zona! Olha só, adorei. Eu abro aqui ou depois? Você que manda. Posso abrir então? Foi muito bom. Não, vou abrir depois. Puxa. Pode ser depois? Aí, pronto. Foi muito gostoso ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma delícia. Ai, que delícia. Venha sempre, um chocolatinho. Nossa. E eu adorei. Você já viu o Super Coffee do Língua de Gato? Não. Você tem que beber. É bom? É muito gostoso. Então, muito esse bom. é sem açúcar, eu falei, ela é fitness. Ela tem que obrigada por ajudar nesse processo. Ai, que lindo! Como é o nome? Seu nome. Ai, Você tomar seu cafezinho de manhã. Eu amo. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Sei que seu tempo é muito corrido. Vambora! É assim, a vida acontecendo. A vida acontecendo. É um prazer estar aqui. Foi muito gostoso. Mas foi o que eu disse. Eu falei, eu vou
o plantio e colheita, eu gosto muito disso também, de trazer essa natureza para os negócios. E eu falei, é o meu momento de colher os frutos dessa minha jornada e, poxa, chamar meus contatos para estar aqui. Você tá sendo um exemplo para mim, sabia? É. Que, assim, meu sonho é um dia ter um podcast. Ai, tá pronto. Aí você já tá abrindo o seu, eu falei, olha startou. só, já tem uma pessoa perto de mim que já deu o primeiro passo. Isso aí. Muito obrigada, Rai. Foi ótimo ter você aqui. Bons negócios para nós. Vamos vender muito marketing e vendas, com certeza. Que esse podcast gere muitos leads qualificados para você. Sim, obrigada. E é isso, vamos embora. E para você, muito obrigada que ficou até aqui. A gente se vê na próxima semana em mais um episódio do Saia da Zona.